Feliz sábado. Que Deus seja louvado pela sua presença hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui no Jardim de Ipanema. Estou feliz que vejo pessoas queridas também, que há algum tempo eu não via. Que Deus possa te abençoar, como já está te abençoando. Que o Espírito Santo de Deus possa estar presente na nossa vida em cada instante, para juntos chegarmos até o céu. Nós já tivemos um sermão aqui, porque a história do Totó, né, irmão, já foi uma mensagem, né? Não é verdade? Bem, mas hoje o Wesley pediu para mim que falasse sobre reavivamento e reforma, né, que nós conversássemos sobre isso. Então, durante algumas semanas, nós passamos em oração, estudando sobre o assunto. Aí montamos alguns slides sobre o assunto, mas a gente vem orando. E depois falei, Senhor, me ajuda a apresentar essa mensagem da melhor forma. Então, aí, o Senhor me deu apenas 2 textos. E nós vamos ouvir essa mensagem de uma maneira bem simples. E tudo que Deus quer de nós, né? Nós poderíamos falar muita coisa, falarmos sobre grandes reavivamentos da história da igreja, não é verdade? Mas, na verdade, o que Deus tem para falar conosco hoje sobre reavivamento e reforma é de uma forma bem simples, mas que pode atingir o nosso coração. Eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos vivendo momentos muito solenes da história deste mundo. Muito solenes mesmo. E quando nós estudamos as profecias e acompanhamos os acontecimentos, não nos resta dúvida que Jesus está às portas. Por mais que você talvez queira que seja de outra forma, não é. A volta de Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. E não tem como enxergar de outra forma, de outra maneira, pelo cumprimento das profecias. Quando você começa a estudar Daniel junto com o Apocalipse e olha o cenário do mundo, não tem mais dúvida que nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. E antes de nós lermos o primeiro texto dessa manhã, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eu estava aqui pensando quando eu vi todo o desenrolar da igreja, e nós estávamos cantando hino e orando, eu estava pensando comigo assim, como pode, né? Nós somos tão maus, temos uma tendência pecaminosa, né? Como pode Deus ser tão misericordioso com cada um de nós, não é isso? E nos dar a oportunidade de falar da palavra dele, de cantar louvores a ele, de estudarmos a Bíblia. Como pode? Que amor é esse tão grande de Deus? Que misericórdia é essa tão grande de Deus que nos dá essa oportunidade? Tudo que nós podemos fazer é nos curvarmos diante desse Deus tão bom que nós temos, não é isso? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, porque sendo nós pecadores e maus, e tendo nós nos desviado dos teus caminhos constantemente, o Senhor é um Deus tão misericordioso e bom. Pai querido, vivemos em cativeiro aqui nessa terra. Assim como o teu povo esteve lá no Egito por mais de 400 anos, assim como o teu povo esteve lá em Babilônia, estamos nós aqui neste mundo e nos sentimos em cativeiro, esperando a libertação que vem de ti. Mas o cativeiro maior, Senhor, é o cativeiro do pecado. E é dele que nós queremos pedir ao Senhor que nos liberte nesta manhã. Perdoa a nossa transgressão com que temos pecado contra ti, Senhor. Perdoa a nossa ofensa por nos termos desviado dos teus caminhos. Que o teu santo e bom Espírito nos visite, Senhor, e nos ajude e fortaleça a nossa fé. Pedimos que o Consolador fale ao nosso coração nesta manhã
Meu Pai, eu não me sinto digna de falar ao teu povo, mas eu peço que o teu Santo Espírito possa falar a todos nós, porque nós precisamos ouvir a tua voz, e que o Senhor nos salve, que o Senhor nos liberte, para que possamos em breve estar na Canaã prometida. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos começar com um texto do Espírito de Profecia. Já que nós vamos falar sobre reavivamento, revivamento e reforma são coisas diferentes, mas que andam juntas, não é? Para que haja uma reforma, é necessário que haja junto um reavivamento. Por exemplo, eu vejo que a igreja dos Favóis está reformando e aqui também está passando por uma reforma, né? Para que a igreja chegasse a esse ponto de reformar, o que teve que haver antes disso? Isso, mas antes disso, a decisão de reformar. E para vir a decisão de reformar, o que aconteceu antes da decisão de reformar? Quem falou? Isso. Teve que se observar que havia uma necessidade de reforma. Não é assim? Então você olhou para as paredes e falou, não, mas essas paredes aqui não estão boas, aqui está precisando de uma pintura, não é assim que fala? O Savai olhou para a fachada e falou, não, aqui não está bom, a gente tem que deixar mais bonito. Não é? Então a primeira coisa para haver uma reforma é você sentir a necessidade da reforma. Porque se eu não sentir que precisa que existe a necessidade, não pode haver a reforma. Não é verdade? Então a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos mostrar é que existe a necessidade da reforma. Porque se eu achar que está tudo bem assim, a reforma não vai acontecer. Então, esse sentir a necessidade da reforma é o primeiro passo, é o início do reavivamento. Quando você sente a necessidade, quando você começa a observar e ver, não. Mas não é simplesmente observar o outro, é observar você mesmo. Quando a gente começa a observar, não o pecado do outro, não o defeito do outro, não o problema do outro, não o problema do líder, não o problema... É o meu. Quando cada um começar a olhar para dentro de si e ver a sua necessidade de reforma, é o início do reavivamento. Então, primeiro eu vejo as necessidades da reforma. Depois eu vou fazer o quê? Por exemplo, se eu observar a necessidade da reforma do Jardim Ipanema, o Jardim Ipanema está precisando ser pintado, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não sou profissional dessa área. Então, eu observo primeiro a necessidade. Depois eu preciso fazer um orçamento. Não é? Será que a igreja tem condições e eu vou precisar, para isso, de um profissional dessa área? Para que ele faça o trabalho. Estou dando esse exemplo porque isso acontece conosco. Primeiro, eu sinto a necessidade da reforma. Então, eu começo a me avaliar e começo a sentir a necessidade. E agora eu não posso fazer essa reforma sozinha, porque eu não sou profissional dessa área. Entende? Então, a partir do momento que eu sinto essa necessidade, eu vou procurar um profissional dessa área. Eu estou falando de quem? Do Espírito Santo. Eu olho para mim e não vejo em mim condições de salvação. Não vejo. Então agora eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que Ele é o Consolador, que Ele me guiaria toda a verdade, e já Ele está trabalhando comigo, porque é Ele que me faz sentir a necessidade. E agora eu quero Ele que eu o busque, para que Ele possa efetuar na minha vida esta reforma. Então o reavivamento já é essa busca, eu sentir essa necessidade, e essa busca que cada um de nós devemos ter. Então o Espírito de Deus vai trabalhar em nossa vida e a reforma pode acontecer. Não adianta eu conhecer todas as profecias da Bíblia, ter todo o conhecimento do Espírito de profecia, só o conhecimento não vai fazer nada.
Não adianta eu ter talento de pregar, de dar estudos bíblicos, de cantar, de distribuir folheto. Sem o Espírito Santo de Deus, nada adianta. É necessário a presença dele, o trabalho dele. Então, quando eu sinto isso, aí a reforma inicia. Quando eu busco a presença do Espírito Santo, ele faz a reforma. Deus, ele é o nosso Salvador. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Eu não sei nadar. Eu tenho pavor de água. Eu entro numa piscina rasa com medo. Entendeu? Então, assim, se eu for me afogar, se ninguém vier me salvar, eu posso gritar. Mas se ninguém vier me socorro, eu vou morrer ali. Porque eu não sei nadar. Nós precisamos de um Salvador todos os dias da nossa vida. Só Cristo pode trazer essa reforma e a salvação na nossa vida. No livro Eventos Finais, eu selecionei alguns trechos falando sobre a igreja. E quando nós falamos a igreja, nós estamos falando de cada um de nós. Em Daniel capítulo 9, quando ele orou pelo seu povo cativo, ele se incluiu ali. Então, quando a gente fala igreja, pense em você. E eu penso em mim, cada um pensando em nós mesmos, certo? Então, Eventos Finais, página 156, diz assim, ó. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. É triste, não é? E é preocupante. Então, quando eu leio esse texto, eu já tenho que olhar para mim. Certo? Já começo a me observar. Olha só, muitos surgem por aí dizendo, não, a igreja está apostatada e agora nós estamos reformando, agora estamos com um movimento de reforma, Deus já abandonou essa igreja. Mas não é isso que o Espírito de Profecia diz. Que a igreja pode parecer que ela está prestes a cair, mas ela não vai cair. Mas vai haver um joeiramento. A palha vai ser separada do trigo. E é interessante que ela fala assim, e esse é um transe terrível. É difícil, mas é necessário. E Ellen White diz que aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, abandona a sua fé e vai passar para as fileiras do adversário. Então não é pouca gente, mas ela fala de uma classe numerosa, que nós não estejamos nesse conjunto. Então essa é uma advertência de Deus para nós. Ela fala quando se aproxima a tempestade. Nós vamos ver já que tempestade é essa. Os fiéis de Deus serão revelados. Olha só. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada. Tem muitas pessoas que não têm a mesma luz que nós temos, o mesmo conhecimento que nós temos, mas são fiéis a Deus no conhecimento que elas têm. Mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro brilho do genuíno caráter cristão. Então é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer transformar, o nosso caráter. E tem
muitas pessoas que não têm tanto conhecimento da Bíblia, mas buscam a Deus, buscam em ser fiéis e têm um caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite lhes contemplamos o genuíno brilho. Eu conheço uma moça, uma jovem senhora, o nome dela é Renata. Ela mora no Espírito Santo. Ela começou a estudar na nossa classe da Novo Tempo Virtual e nós travamos uma amizade. E a Renata, ela começou a estudar profundamente. Ela tem todos os materiais da Novo Tempo e ela assiste os programas e ela estuda conosco toda tarde, sábado. E ela percebeu, ela viu, agora eu encontrei a verdade. Só que a Renata, ela é de uma família protestante, de uma outra religião, que não guarda os mandamentos, não conhece ainda a respeito sobre a guarda de sábado. E a Renata, ela começou a guardar os mandamentos de Deus. Guardar o sábado. Mas ela é filha de pastor batista, toda a sua família é batista. E ela falou, Cristina, eu não posso agora, pela minha família, sair da minha igreja. Então eu vou ficar guardando o sábado dentro da igreja e vou ficar aqui pregando a respeito dos mandamentos de Deus. E ela está assim fazendo. E ela enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. Mas é uma moça que ela estuda, que ela busca o conhecimento, que ela é uma pessoa de muita oração. E assim como ela, tem muitos outros que buscam o conhecimento de Deus. O Espírito Santo faz com que eles entendam a verdade. E quando chegar aquela grande hora, eles vão se unir ao povo de Deus. São estrelas que quando chegar a noite, vão estar brilhando na proclamação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra ele. Os que manifestam simpatia pelos homens condenados injustamente e que não são cruéis para com eles, demonstram seu apego a Cristo. Levante-se a oposição de novo, exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Então, olha, é o que eu estava dizendo. Quando é que uma classe numerosa deixa as fileiras do Senhor? Quando se levanta a oposição. É na hora da tempestade. Então, quem somos nós para ficarmos julgando quem é trigo e quem é joio e querendo nos separar? Porque somos mais santos uns que os outros. Não. O tempo dirá. Deus é que cuida de sua obra. E aqui, a serva do Senhor está dizendo que isso ocorrerá quando a tempestade se aproximar. E aí você diz, que tempestade é essa? Você sabe sobre que tempestade a serva do Senhor está falando aqui? Alguém pode participar. Que tempestade que a Noaí está falando aqui? Isso, ela está falando quando o decreto dominical sair, quando a perseguição vier sobre a igreja. Então, aí vai se revelar o verdadeiro cristão. E ela usa até palavras fortes aqui. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão. O que a gente chama de hipócrita? É aquele que fala, que professa, mas na verdade não vive. Então me torna uma pessoa hipócrita. Na hora da perseguição, quando sair o decreto. Por que eu estou falando isso?
porque eu acredito que isso está prestes de acontecer. Você não. Eu posso até, nós não podemos dizer, marcar data, dizer, olha, em algumas pessoas vão dizer, em setembro agora vai sair o decreto dominical. Eu não posso fazer isso. Isso seria um fanatismo de minha parte. Certo? Nós não sabemos. Mas Jesus disse que nós podemos observar a figueira. Nós podemos observar os sinais. Nós podemos observar os acontecimentos. Já nos tempos de Ellen White, houve movimentos dominicais que parecia que tudo ia se cumprir naquela época. Certo? Mas Deus teve misericórdia do seu povo ainda, que não estava preparado. E agora, na nossa época, estão se reerguendo novamente os movimentos dominicais. Só que agora eu vejo de uma forma diferente. Sabe por quê? Eu pensava assim, comigo, né? Porque às vezes a gente pensa, mas não comenta. Mas às vezes eu pensava assim, isso deve estar longe de acontecer. Porque os Estados Unidos é um país de liberdade. Porque a gente que vive aqui no Ocidente, a gente que vive aqui, a gente não consegue ter uma percepção religiosa, porque é muita liberdade que nós temos. Talvez quem mora, quem esteja lá na Índia, os cristãos lá da Índia, vejam isso melhor. Mas a gente aqui não consegue imaginar tudo isso. E eu pensava, não, isso deve demorar um pouco, porque parece que não tem como agora sair um decreto dominical e obrigarem as pessoas, porque lutam pela liberdade das pessoas. Mas só que agora, Satanás ele é muito astuto e o cenário mudou. Agora a questão é salvar a terra. Por isso que eu acredito que não pode ir mais muitos anos. Porque a questão é a terra que está sendo destruída pela ação do homem. E agora, o bispo de Roma fez um documento. Eu tenho ele. Você tem na sua casa? Você salvar para vocês? Ok. E aí tem itens, providências que devem ser tomadas para que a terra seja salva. E há pouco tempo ele fez uma reunião com os prefeitos das principais cidades do mundo. Você acompanhou isso? E o nosso prefeito estava lá presente. E ele tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E agora em setembro ele volta lá. E a ênfase de tudo isso é salvar a terra e a família. A família precisa de um dia para estar junto. Os pais com os filhos. Para ir à igreja, adorar. Já um dia de descanso para a terra. Um dia sem poluição. Ninguém trabalha. Você vai na igreja na sua casa, você sai de casa. Então, todos unindo no mesmo propósito. Porque esse já é o conceito do mundo protestante. Então, não importa se é muçulmano, não importa se é cristão, é todos se unirem para salvar a terra. Será que algum grupo não vai subir? Será que o grupo é Deus? E agora então as coisas começam a fazer mais sentido. Como eu posso achar que isso vai demorar muito tempo, sendo que nós sabemos da situação da terra, a nossa situação climática? Como que eu posso jogar para frente? Será que vão desistir? Será que o bispo de Roma vai desistir desse propósito? Eu acredito que não. Então, nós começamos estudando as profecias e olhem para a situação do mundo. Olhem como Satanás tem investido contra a família. Observe isso, nós observando as profecias. E eu quero que Jesus demore mais 50 anos. Como será essa terra daqui a 50 anos? Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva. E não se salva mesmo. Porque o mundo ele vem entrando para dentro da igreja.
E os costumes, e quando uma coisa se torna lei, com o tempo todo mundo acostuma e acha que aquilo é normal. Então Deus vai intervir. Ele vai intervir e vai intervir em breve, com os seus juízos. Satanás já quis fazer isso, de lançar esse decreto há tempos atrás. O Senhor segurou. Mas agora eu creio que vai acontecer. E como é que Deus está nos encontrando? Eu não quero pôr medo em você. Até porque Deus não quer e nem vai salvar ninguém que está com medo. Porque não é para a gente ter medo. Eu não posso me preparar da volta de Jesus só porque eu vejo as profecias e acho que ela está perto. Então eu estou com medo. Simplesmente eu quero salvar a minha pele. E não é assim. Deus nos quer por amor. Não importa que se ele volta daqui a um ano, a 6 meses, amanhã ou daqui a 100 anos. Se eu souber que Jesus só volta daqui a 100, 200 anos, então eu não vou ter filho, só vou ter filho porque acho que acredito que santo tem filho. Não importa. Eu tenho que entregar a minha vida a Deus. Eu não sei se eu vou viver 60, 70, 80, 90 segundos. Seja uma vida deixada a Deus. O que nós queremos com este mundo, não é? O que nós queremos deste mundo? Alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Olha que interessante, quem é que vai ser arrojado fora do caminho? Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados para trás em treva, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Então, olha só. Por que alguns foram arrojados fora do caminho? Porque eram descuidosos e indiferentes. Não estou me preocupando com isso. Não. Para mim está tudo bem. Eu vou à igreja, eu tenho lá meus amigos, eu participo até das coisas da igreja. Está tudo bem assim. Não preciso de reforma nenhuma, não vejo tudo isso. Talvez isso seja fanatismo. Está tudo bem assim. Descuidosos e indiferentes. Descuidosos por quê? Quando é que nós somos descuidosos? Agora eu quero que você saiba. Alguns itens. Quando é que me mostram um cristão descuidoso? Pode participar. Quando é que eu sou um cristão descuidoso? O que você acha? Negligenciando o quê? A vontade de Deus. O que mais? Proteção da fé em Cristo. Professão da fé em Cristo. Quando a gente professa a fé em Cristo e tem uma outra vida dupla. Pois não, irmão. Através da iniciativa e orar. Isso, negligenciar a comunhão, estudo da Bíblia, estudo do Espírito de Profecia, a oração, tudo isso que vocês falaram. É ser descuidoso. Não é verdade? É ser indiferente com as coisas de Deus. Esses serão arrojados fora do caminho. Porque não prezavam suficientemente a vitória e a salvação. Então, quando a salvação, a vitória, o primeiro lugar na minha vida, tem que ser a primeira coisa na nossa vida, tem que ser Deus. Nada pode ocupar o lugar dele. Nada. Ele tem que ser o primeiro. Não eu. Mas Deus. Ele é o primeiro. O primeiro lugar tem que ser dele. Nada mais pode ocupar o trono do meu coração, senão Deus. E diz aqui, olha, que não prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança.
Então eu quero fazer aqui lembrar de um verso bíblico aqui com você, lá de São Mateus, diz assim, ó, que existem duas portas. Uma é estreita e a outra é larga. Porque alguns acham também que não precisa fazer nada. Jesus morreu na cruz para me salvar. Legal, eu aceito isso, está tudo bem. E para por aí. Não é assim. Jesus disse que a porta é estreita. Certo? E poucos se esforçam para entrar por ela. Agora já a porta larga, é larga, né? Então muitos caminham por ela. Se a porta é estreita e eu preciso me esforçar para entrar por ela, é sinal que eu preciso de uma atitude minha. E é aquilo que nós falamos no princípio. Se eu não observar que preciso de uma reforma, se eu não buscar o profissional, se eu não fizer meu orçamento, a reforma não acontece. Então, esse esforço humano pela salvação existe. E esse esforço, sabe qual é? É você ter um tempo todos os dias para ter comunhão com Deus. É para estar na presença de Deus. É tempo para ler a Bíblia. É tempo para orar. É tempo para testemunhar. A gente arruma tempo para tanta coisa nesta vida e não dá tempo para Deus? Então ele não é o primeiro. Porque quando ele é o primeiro, vem primeiro ele. E depois as outras coisas. Mas ele vai estar sempre em primeiro lugar. Então o ser humano, ele tem algo para fazer sim. Tem esforços que o ser humano tem que fazer sim. É se renunciar. É buscar o poder do Espírito Santo. É procurar o conhecimento da palavra de Deus. Temos que fazer isso sim. E nos desviarmos das coisas que nos corrompem, que nos afastam de Deus. A Ellen White diz que nós temos que cuidar das entradas da alma, que são os sentidos. Cuidarmos dele. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. A parábola de Jesus. Trabalhador da hora undécima. Então, na hora da tempestade, porque, irmãos, é muito bonito eu me apresentar agora como adventista. Eu sou adventista do 7º dia. É da igreja que tem aquela televisão bonita, Novo Tempo. A igreja tem os colégios, a escola. Meu filho estuda lá na escola adventista. E a escola adventista tem a Agra, que ajuda. Mas quando sair o decreto e todas as religiões se unirem em torno do papado para guardar o domingo e honrar o domingo como dia da família e de adoração, aí não vai ser tão popular e bonito dizer eu sou adventista do 7º dia. Do 7º dia. Porque você vai ser contra a lei. Você vai ser oposição. E é por culpa sua que os juízos de Deus estão caindo sobre a terra e destruindo o planeta. Porque você não está colaborando com o grande líder mundial que já está tomando o lugar dele para salvar a terra. Você está sendo contra. Você está pregando contra. Você está dizendo que é outro dia. E outro dia eu ouvi uma declaração de um padre dizendo que o grande problema do protestantismo é a Bíblia. Porque a igreja está em primeiro lugar. A Bíblia é apenas um livro, mas a autoridade da igreja está em primeiro lugar. Você está pronto para tudo isso? É muito fácil. Sabe, às vezes nós brincamos com as coisas de Deus. Puxa, eu não aguento mais esse mundo mesmo, aqui está muito difícil, que vem o decreto dominical, que vem a perseguição. Eu sou um super-homem, né? Que venha tudo, eu não vejo a hora que Jesus volta. Você pensa que é brincadeira?
Não é brincadeira, não. Se às vezes por qualquer coisinha nós nos afastamos de Deus, perdi o emprego, não acho emprego que não me dá o sábado livre, já é motivo de murmurar. Mas o irmão pisou no meu pé, me ofendeu, eu não quero mais saber da igreja, vou servir a Deus na minha casa mesmo. Por qualquer coisinha. Você já pensou quando vier uma grande perseguição? E talvez você tenha que dar a sua vida por amor à verdade? Você está preparado para tudo isso? Será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparada? Você já pensou que eu estou preparada para tudo isso? Nós temos nossos filhos. Está preparado para ser diferente no meio de todo mundo? Será que nós estamos preparados para tudo isso? Que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos enquanto ainda é tempo. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 10ª. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de... Agora você abra os seus ouvidos, tá bom? Olha só. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Então tem muitos que agora não estão tendo a oportunidade. Foi sexta-feira passada, visitando uma família, aí nós apresentamos o estudo de Daniel capítulo 2, e uma das senhoras que estavam ali, é um grupo que a gente tem que estudar a Bíblia, falou assim: eu nunca tinha lido a Bíblia. Primeira vez, eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu senti tanta compaixão daquela mulher, e eu pensei assim: meu pai, quantas pessoas, não precisa ir longe, quantas pessoas talvez estejam ao nosso redor que nunca leram a Bíblia, nunca ouviram nada da Bíblia. E a palavra diz isso, que os tempos dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto, abre o seu ouvido agora, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Enquanto Deus estará sendo misericordioso com aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir, e ouvirão e se unirão ao povo de Deus. Muitos que estão rejeitando ouvir a palavra de Deus, para eles a porta é fechada. E não pense que esses estão só lá fora, esses estão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que têm se recusado a ouvir as advertências que Deus dá. Nós temos tanta luz, tanto material, tanto acesso, e fazemos pouco de Deus, mas Ele ainda está sendo misericordioso conosco, está nos chamando, pleiteando conosco, porque Ele quer nos salvar. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Que triste! E tribo após tribo das fileiras do adversário se uniam ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Olha só, tribo após tribo, muitos que hoje se dizem pertencer aos exércitos do Senhor vão deixar e vão se unir ao exército inimigo, enquanto muitos que estão lá fora vão se unir ao exército do Senhor. De que lado você deseja estar? A
Aproveite ainda que a porta ainda está aberta, que Jesus está te convidando. Não se distraia com as coisas deste mundo, com as tribulações, com as angústias. Perdoe o seu próximo, como você também precisa do perdão. Nós erramos. Vamos nos perdoar, por favor. Jesus ama cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa tirar do nosso coração todo o ressentimento, toda mágoa. Que o nosso dedo de acusação possa se voltar para nós mesmos. Que examinemos o nosso próprio coração, a nossa situação. E que tenhamos misericórdia uns dos outros. Porque o dia do Senhor se aproxima. Não é para sempre que o Senhor vai ficar pleiteando com o coração dos homens. Você quer ficar neste mundo? Você quer o pecado e as coisas deste mundo? Você não quer renunciar a este mundo? Como o Senhor pode te salvar se você ainda deseja as coisas desse mundo? Há pouco tempo, o nosso presidente, o pastor Ted Wilson, fez um sermão pedindo à igreja regulamento e reforma. Pedindo à igreja que todos os dias lê pelo menos um capítulo da Bíblia. E um capítulo do livro Caminho a Cristo, ou um livro que você escolher do Espírito de Profecia. Suplicando à igreja que deixe o mundo, que os nossos jovens parem de ir para o cinema. Mas que mal há no cinema? Então me mostre um jovem consagrado, fiel, trabalhador na obra do Senhor que vai ao cinema. E me mostre um outro que vai ao cinema e consegue se consagrar a Deus. Se nós nos misturarmos com as coisas do mundo, como é que nós podemos permanecer diante da presença de Deus? O Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos de uma reforma. Eu preciso, você precisa. Todos nós precisamos. E hoje, nesta manhã, o Senhor, abra sua Bíblia. Salmo 51. Este é o Salmo. Eu preparei slides, preparei estudos. O Senhor me falou: eu quero que você mostre para a igreja este Salmo nesta manhã. Este Salmo. São esses textos do Espírito de Profecia e este Salmo. Você abriu a Bíblia? Salmo 51. Preste atenção, porque Deus está falando conosco. Olha o que Deus quer que nós façamos. Esse salmo é de Davi. E Deus quer que nós oremos como Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e por puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazem sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar se oferecerão novilhos. Que palavra Deus nos dá essa manhã. A primeira coisa que Deus deseja de nós é que nós possamos nos dobrar diante dele, reconhecendo os nossos pecados e pedindo a Deus o seu perdão e a unção do seu Espírito na nossa vida. A primeira coisa é nos humilharmos perante a presença do nosso Deus. E depois sim, eu falarei da tua palavra, os pecadores a ti se converterão. E depois sim o Senhor aceitará os nossos sacrifícios, mas só que, voltando para nós, não é o sacrifício do cordeiro. Às vezes eu achando que venho na igreja e dando dízimo, eu estou comprando a Deus. Ah, não, mas eu não trabalho no sábado, eu estou comprando a Deus. Mas eu participo, eu canto no coral, eu faço tantas coisas, como eu pudesse comprar a Deus com as minhas obras. Não. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não vai rejeitar. Reconhecermos perante Deus a nossa pecaminosidade e pedirmos o poder do Espírito Santo na nossa vida. E então aí sim, quando eu falar, os pecadores vão se converter, porque o Espírito Santo vai me usar. Quando eu estiver vivendo, o Espírito Santo habitando em mim, e eu pregar o Evangelho, os pecadores vão se converter ao Senhor Jesus. Então sim, eu venho trazer a minha oferta, o meu dízimo, porque antes de tudo isso houve uma conversão na minha vida, que é o mais importante. E eu pergunto a você, você está disposto nesta manhã a olhar para dentro de você, e deixar que o Espírito Santo de Deus mostre tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, para que então ele possa fazer uma reforma? Será que eu estou disposta? Cada um de nós devemos nos dispuser, devemos ficar dispostos a isso. Senhor Espírito Santo, mostra para mim nesta manhã o que eu necessito para estar diante de ti naquele grande dia. E faz essa obra na minha vida. Mas a reforma e o reavivamento não vem só porque você assistiu ou ouviu esse sermão hoje, nem porque sábado passado você participou de 12 horas com Deus. Isso é apenas um despertar. Se quando você sair dali, daquela porta para fora, você esquecer de tudo, de nada adiantou. Você precisa pôr em prática. Busque a Deus, faça um concerto com Ele e todos os dias caia de joelho na presença do Senhor. Todos os dias. Busque a Deus como você nunca buscou antes. Dobre o seu joelho e fique ali, buscando o Senhor.
Deus está dando para nós, através do seu servo. Estudo da Bíblia, estudo do Espírito de profecia e muita oração. E aí o Senhor vai te usar como um vaso nas suas mãos. Cristo vai voltar. E agora nós vamos fazer o seguinte. Você gosta muito desse filme? Vamos lá. Vou pedir para você colocar um som musical suave. Nós vamos nos colocar de joelhos, tá bom? E nós vamos, cada um, durante alguns minutos, vai deixar que o Espírito Santo fale com você, vai pedir para ele falar com você, e eu vou pedir para ele falar comigo. Tá? E nós vamos conversar com Deus individualmente, vamos confessar as nossas culpas. Se depois você sentir que você deve procurar uma pessoa e conversar e dissertar, faça isso depois, mas faça, certo? E você vai ver a ação do Espírito Santo. Que ele pode fazer com uma igreja de oração, de estudo e de uma igreja unida. Vamos dobrar os nossos joelhos. Depois eu termino com o amém e faço uma oração. E a gente vai conversar. Grande Deus, nosso Pai, nós, Senhor, como tua igreja, estamos de joelhos prostrados diante de ti, porque nós nos reconhecemos como pecadores. Pai, obrigado por fundar nosso coração nessa manhã. E obrigado por mostrar tudo que nós precisamos que seja mudado na nossa vida. Que teu santo e bom Espírito, o grande reformador, possa fazer esse trabalho em nós. Senhor, existem almas aqui nessa manhã que estão passando por grandes tribulações e aflições, por angústias, por dores, que teu santo consolador possa confortar esse teu filho, essa tua filha nessa manhã, e possa fortalecê-lo, Senhor, para que possa estar de pé diante da tua presença. Senhor, que essas profecias que estudamos dessa manhã, essas profecias tão fortes, que haverá um grande exército que abandonará o teu povo no final, que não se cumpra na nossa vida. Pai amado, obrigado pelo teu Espírito Santo disponível a nós, para a nossa salvação.
que não venhamos, Senhor, rejeitar esse período ainda de graça. Fortifica a tua igreja, que cada coração nessa manhã possa sair daqui renovado, possa te buscar mais e alcançar a vitória em Cristo Jesus. Que cada um de nós possa ser uma bênção aonde quer que pisarmos os pés. É o que te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Ouça nosso clamor, ouça nossa oração, meu Deus. Eu oro pela cura, eu peço por perdão. Por nossas famílias e pela tua providência em nossas vidas.